Bom dia! Bom dia a todos! Bom dia! Dando continuidade aqui à nossa semana de estudos, hoje, quinta-feira, 8 de abril, dia da nossa disciplina de História, isso mesmo! Daremos continuidade aos nossos conteúdos de História. Então, em História, nós continuaremos no capítulo 2, ele é muito extenso, os indígenas e o tempo da natureza. Isso mesmo. Vamos lá aos tópicos para serem lidos. Os indígenas e o uso da terra. As relações com a natureza e a religiosidade indígena. Olha aí. E as atividades para casa? As atividades que vocês desenvolverão aqui de acordo com o vídeo no dia de hoje será do livro módulo 1, as páginas 249, 251, 254. E também nos cadernos. A tia vai passar 2 perguntinhas nos cadernos de História, que vocês façam de maneira organizada, com o cabeçalho, tudo bem direitinho, atividades de História. No cabeçalho vocês colocam o nome do colégio, aluno, série, data, tia, e depois aqui vem a atividade de História e essas 2 questõezinhas para ficar de uma forma bem organizada. Então, eu quero lembrar vocês a atividade da aula passada de História, que eu recebi apenas de alguns alunos. Então, ficou faltando um restante. Em relação ao calendário circular, lá na página 247, os indígenas e o tempo da natureza, né? Aí que vocês realizarão no material complementar das páginas 27 a 29. Hoje, como é o dia de História, quem ainda não concluiu esse trabalho, concluam hoje e envie para mim as fotos, claro. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar no individual para tirar para fazermos as observações devidas, tá bem? Sempre no individual. Vamos lá para a nossa chamadinha do dia. Vamos colocar a musiquinha. Ariel, deixa lá o seu joinha, Ariel. Ana Caroline. Juan. Isael Perseu. Fernando. Maria Letícia. Lucas Dantas. Ana Sofia. João Mateus, Carlos Henrique, Thaís, Iris, Maria Paula, Pedro Yuri, João Davi, Luara Alves, Naila Heloíse, Maria Isabelle. A todos o meu bom dia. O sol já nasceu aqui na nossa fazendinha. Deixa eu colocar o celular pra cá, para não atrapalhar na hora das chamadas. E o planejamento também. Deixa eu colocar pra cá. Então, eu desejo a todos um ótimo dia, um lindo dia. Bom dia com alegria. Vamos lá pegar o nosso módulo 1. Hoje é somente no módulo 1. E nos cadernos de História, que a tia já falou no começo. Pegando o módulo 1, crianças, vamos abrir lá na página 249. Eu tô assim, pegando no nariz, é porque a janela do quarto tá aberta, tá vindo um cheiro de queimada, que irrita o nariz da gente. Eu tenho rinite alérgica, mas não é nada demais. Vamos lá, dar continuidade aqui nos nossos tópicos de hoje, os indígenas e o uso da terra. Eu vou lendo e vocês acompanhem a leitura. É importante que vocês assistam o vídeo
passo a passo até o final para entenderem as tarefas que vocês realizarão. Lembrando também, sempre iniciando as respostas com letras maiúsculas. No começo, as crianças, vocês estavam assim, confundindo um pouco. Começava com letra minúscula sempre, mas agora eu estou vendo que vocês já estão entendendo, estão enviando com as letras maiúsculas. Então, eu parabenizo os pais pela dedicação, pelo acompanhamento e o companheirismo com os filhos nessa hora tão necessária que se faz. Então, vamos lá para os nossos assuntos do dia, lá na página 249. Leia o texto a seguir. Vamos lá, iniciando. Os povos indígenas têm um profundo respeito pela terra. Olha aí, o que devemos ter todos, né? Eles a consideram como uma grande mãe que os alimenta e dá vida, porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para a sua sobrevivência física e cultural. Para dar continuidade à vida, as populações indígenas aprenderam a se relacionar com a natureza de forma respeitosa. Eles utilizam uma terra por um tempo determinado, mudando-se em seguida para outros lugares, para permitir que as plantas nasçam e cresçam de novo e o solo se recupere. Depois de um bom tempo, podem voltar para aquele mesmo lugar. Texto aqui, Daniel Munduruku, Coisas de Índio. Então, agora tem duas questões, né? Que dá para vocês escreverem aí no livro mesmo. Vocês peguem o lápis e a borracha. Agora é hora de escrever um pouquinho. Na primeira questão, por que os povos indígenas consideram a terra como uma grande mãe? Como o texto aqui acabou de narrar. Sublinhe a resposta no texto. O que é sublinhar, crianças? Passar um traço abaixo, uma linha, grifar. Vamos lá. Onde vocês grifarão? Onde vocês sublinharão? Vocês sublinharão, passarão um traço enorme na frase a partir de, preste atenção, porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para a sua sobrevivência física e cultural. Então, todo esse trecho do texto vocês sublinharão. A tia vai repetir mais uma vez. Porque é dela que tiram todas as coisas que precisam para a sua sobrevivência física e cultural. Passamos para a segunda questão. Qual é a forma que os povos indígenas encontraram para preservar a terra que eles utilizam? Um modo de vida muito lindo, uma filosofia muito nobre, que todos deveriam assim seguir como exemplo, né? Todos nós deveríamos seguir como exemplo. Vamos lá. Vocês escreverão agora, dá para escrever, esse espaço é suficiente para vocês escreverem. Escrevam dessa forma. Eles utilizam a terra por um período determinado de tempo e depois se mudam, o que permite à natureza se recuperar e as plantas crescerem de novo. Vou repetir mais uma vez, porque o tempo permite.
Eles utilizam a terra por um período determinado de tempo e depois se mudam, o que permite à natureza se recuperar e as plantas crescerem de novo. Então, daremos continuidade à leitura agora. Como vimos no texto acima, uma das formas de respeitar a natureza é não utilizá-la de forma predatória. Então, essa palavra predatória está grifada, sublinhada, destacada. Vamos saber o significado da palavra predatória. Significa uma forma destrutiva, destruir. Assim, depois de alguns anos, caçando, pescando e plantando em um determinado lugar, os indígenas costumam se mudar, permitindo que a natureza se recupere. Olha que coisa linda! Uma dica aqui no Vivendo Valores. O uso não predatório, destrutivo, a gente já sabe que predatório é destrutivo. O uso não predatório que os indígenas fazem da terra permite que o solo se recupere. Isso auxilia a preservação da natureza e das espécies nativas, Os animais não entrarão em extinção. Dando continuidade lá na página 250. Concluímos aqui, 249, ok. Agora 250, ok. Vamos lá, outro tópico. As relações com a natureza. Veja a seguir como alguns povos indígenas se relacionam com a natureza em seu dia a dia. Bora lá? Os rios, tem aqui a fotografia, umas criancinhas tomando banho no rio, Os rios são muito importantes para os povos indígenas. Suas águas são utilizadas para atividades diversas, como tomar banho e brincar. Aqui ao lado, crianças tupinambás, a tribo deles, brincando no rio em Santarém, Pará, no ano de 2017. Uma cena linda de se ver. Mais abaixo, as plantações de alimentos dos povos indígenas são geralmente pequenas e sem o uso de substâncias químicas, Os agrotóxicos, não é isso mesmo? Dessa forma, o desgaste do solo é menor e os alimentos são muito saudáveis. Indígenas e pengues trabalhando na roça em Feliz Natal, Mato Grosso, 2016. Aqui, Mais abaixo, outra fotografia. Os povos indígenas praticam a caça de animais apenas para seu sustento. Desse modo, ela não prejudica a conservação das espécies, Permite, que eles se perpetuem, Não prejudica. Indígena, Santaré, Maué, caçando, em Manaus, Amazonas, 2010. Aqui ao lado a fotografia original. Mais abaixo, a observação do céu é fundamental para os indígenas identificarem as épocas do ano e organizarem. Por exemplo, o plantio e a colheita. Indígena Calapalo observando o céu durante a noite, em Querência, Mato Grosso, 2011. Aqui a fotografia ao lado. Todas fotografias belíssimas, muito lindas mesmo. Ok, aí passemos para a atividade na página
251. Ok, página. Escolha um dos povos indígenas retratados na página anterior e faça um desenho mostrando como eles se relacionam com a natureza. Vocês aqui escolherão uma dessas fotografias. Podem ser aqui os tupinambás, né? Essas crianças brincando no lago, os ipengues, né? Que nas plantações. Pode ser aqui o povo Santaré, Maué, que está caçando. E pode ser aqui os calapalos em Querência, Mato Grosso. Você desenhará a tribo que você mais achou bonito, que você mais gostou, que mais lhe atraiu, as observações, né? O objetivo dessa questão é que vocês, alunos, né, percebam que os povos indígenas, eles utilizam a natureza de uma forma não predatória, né? Aquela forma não predatória é que não é prejudicial para a natureza, né? Então, a gente espera que vocês analisem esses exemplos aqui citados na página aqui anterior e com base nisso façam sua própria representação, né? O seu desenho a respeito dessa relação tão bonita, dessas relações, né, dos indígenas com a natureza, não é? Que é tão bela e que serve até de exemplo para nós, os povos, né, não indígenas, né, de respeitar e viver em harmonia com a natureza, o meio ambiente, né, para não se tornar um meio, se tornar um todo ambiente para todos. Então, passando lá para a página 252, ok? Aqui também na religiosidade indígena. Vamos lá, conhecer um pouquinho da religiosidade indígena. Preste bem atenção, deixa a tia molhar a garganta. Os povos indígenas têm diferentes crenças religiosas para explicar como surgiram o universo e os seres vivos. Essas crenças também buscam explicar o significado de cada ciclo anual e os fenômenos naturais que fazem parte do dia a dia nas aldeias. Olha aí, como as chuvas, a cheia dos rios, as estações do ano. Tá grifada aqui aldeias, né? Vamos ver o significado de aldeias, né? Um conjunto de moradia dos índios, né? Então, o dia a dia nas aldeias, com as chuvas, a cheia dos rios, as estações do ano, entre outros fenômenos. Vamos conhecer uma das histórias contadas pelos Enauenês Nauês sobre o surgimento da planta de mandioca. Vamos lá escutar. Certo dia, uma jovem menina pediu à sua mãe que a enterrasse. Apesar da tristeza, a mãe atendeu ao pedido da filha e a enterrou até a cintura, numa terra fofa e fria. Após o seu enterro, a menina pediu à sua mãe que não olhasse para trás. Pediu também que voltasse para visitá-la depois das primeiras chuvas. Recomendou, por fim, que não esquecesse de lhe trazer peixe e que mantivesse o terreno à sua volta sempre limpo e bem cuidado. A mãe fez tudo o que a filha pediu e, ao voltar ao local, encontrou uma roça de mandioca bonita
e bem formada. De cada parte da menina brotou uma nova planta, dando origem às variedades de mandioca hoje cultivadas pelos Enauê-Nauês. A mãe visitava frequentemente a roça, limpava em volta das plantas e retirava com cuidado as raízes, levando-as para a aldeia, onde todos se alimentavam. Olha aí, esse aqui, Fanny Ricardo, é dos povos indígenas do Brasil Mirim. Puxa, adorei essa história. Que lindo, né? A gente viaja. Então, vamos responder essa página 254. Tem assim: leia novamente a história das páginas anteriores. Qual é a explicação que os Enauê-Nauês dão para o surgimento da mandioca? Qual foi a explicação que eles deram aqui no texto? Vamos organizar a resposta para escrever. Prepare aí o lápis e a borracha, começando com as letras maiúsculas sempre. Vocês poderão escrever a história narrada pelos Enauê-Nauês afirma que a planta de mandioca nasceu a partir da menina indígena que pediu à mãe que a enterrasse. Pode escrever tudo isso. A história narrada pelos Enauê-Nauês afirma que a planta da mandioca nasceu a partir da menina indígena que pediu à mãe que a enterrasse. Segunda questão: que tipos de fenômenos naturais podem ser explicados pelas crenças indígenas? Cite 3 exemplos. Os fenômenos naturais, né, são aqueles acontecimentos que não são produzidos pelos seres humanos, né? Eles são o quê? Eles são decorrentes da ação da natureza, né? Então, vocês podem citar, por exemplo, aqui tem os itens A, B e C. Vocês podem citar chuvas, as chuvas, né? As cheias dos rios, o nascer e o pôr do sol, o crescimento das plantas, entre outros exemplos relacionados aos fenômenos naturais, tá bom? Passando para a terceira questão. Forme uma frase com as palavras a seguir. Quais palavras que vocês aqui irão formar esta frase? Vocês irão formar a frase com as palavras povos indígenas, dia a dia, crenças religiosas, explicar, né? Tendo aqui tudo uma questão da diversidade de crenças entre os povos indígenas. Então, tem uma sugestão de resposta aqui no livro. Eu vou ler a minha, vocês poderão fazer esta mesma ou não. Vocês poderão criar de acordo com sua criatividade, com o que vocês acham que deve ser. A minha sugestão seria essa: os povos indígenas apresentam diferentes crenças religiosas para explicar os acontecimentos que observam no dia a dia. Então, envolveu todas essas palavras. Envolveu povos indígenas, dia a dia, crenças religiosas e explicar. Mas é claro que essa daqui é apenas uma sugestão minha. Vocês, se quiserem fazer essa, tudo bem, eu considero, mas se quiserem desenvolver outra frase, ainda melhor. Vocês a farão
de maneira assim criativa, de acordo com as palavras de vocês. Então, crianças, por hoje a gente vai ficar aqui em história para não avançar muito. Então, também tem as atividades no caderno, 2 questões que eu vou deixar na agenda do dia. A todos eu desejo um ótimo dia e quem não entregou e não fez o calendário indígena, a hora é essa. Calendário indígena lá no material complementar no livro de vocês, tá bom assim? A todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo encontro. Qualquer coisa pode me procurar no individual para tirar alguma dúvida. Até lá! Tchau!